Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Amém? É uma alegria podermos estar na casa do Senhor mais uma vez para podermos estar falando a respeito do amor de Deus, da sua grandeza, da sua bondade. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra que o Senhor me deu, que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 31 até o verso 35. Esta leitura, na verdade, ela se trata da última ceia, ali em que Jesus ele se encontra com os discípulos, né? Após ali ceiar, após ele então dar instruções ali aos discípulos, então ele nos fala através dessa mensagem que se encontra no verso 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. Amém? Então, esta palavra que Jesus ali fala então aos discípulos naquele momento, eu quero destacar nesse texto o novo mandamento, o mandamento que Jesus ali, então ele fala aos discípulos. E então falar desse amor de Deus, dessa bondade de Deus em querer nos instruir pela tua misericórdia. E primeiro nós precisamos então saber o que é mandamento. E pelo que nós entendemos, e também o que dizem os dicionários, mandamento é uma ordem dada por alguém que tem autoridade. E a autoridade que Jesus tem, lhe fora dada por Deus Pai. E quando ele diz que é um novo mandamento, ou seja, uma nova ordem, é porque outras já haviam sido dadas por Deus e também por Jesus. Nós acabamos de cantar aqui agora mesmo, né? A autoridade e poder, né? Está na mão de Deus. E Jesus, então, recebe essa autoridade do Pai. Quando ele mesmo diz lá, né, que a autoridade dele ela é incontestável, porque ele mesmo, ele declarou isso, né? Em Mateus 28, 18, ele diz assim, isso foi após já aqui na ressurreição, após a ressurreição de Jesus, né? Lá em Mateus, então, ele ao ressurgir ali, que ele manda que os discípulos vão para a Galileia e o esperem lá, e quando ele chega diante dos discípulos, então ele vos declara para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, em Mateus 28, 18, Jesus ele declara essa autoridade. E sobre a autoridade de Deus, então ele também nos dá um mandamento para que nós possamos não ter vida só para nós mesmos, mas podermos também compartilhar com o irmão e amar também o irmão. E quando ele nos pede para poder estar, então,
partilhando com os irmãos ali o nosso amor, que nós amemos eles como a nós mesmos. Então é porque Ele quer que nós também sejamos abençoados por esse amor, pelo amor de Deus. E então, este mandamento de Jesus, eu disse aqui, né, que ele, apesar de ser uma ordem, ele é um mandamento perfeito. Porque nós podemos ver em certo momento em que um intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, ele perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, lá em João, no Evangelho de João, nós vemos que Jesus, ele fala daquele mandamento que ele dá. Já aqui em Mateus, então, quando Jesus ali, ele, após ressuscitar, então ele então fala dos dois mandamentos. Né, quando há essa pergunta, esse questionamento, antes de ressuscitar, quando aquele escriba, né, conhecedor ali da lei, e quer então testar Jesus, então ele faz aquela pergunta e Jesus então responde. Então ele fala dos dois mandamentos, e o primeiro e o maior, né, não é o maior, segundo o próprio Jesus. Ele colocou os dois de pé de igualdade, porque para ele, quando nós obedecemos o segundo que faz... Então, quando ele diz assim, que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande, ele diz, e primeiro. Mas ele diz que o outro é semelhante. Semelhante é igual, não é? Então Jesus põe em pé de igualdade. Não por nós, mas por ele. Porque nós, ao obedecermos, então ele quer que essa obediência seja tanto quanto nós obedecemos a Deus, nós também cumpramos esse mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, se nós andarmos no caminho que nos foi traçado por Jesus, nós obedecemos a Deus, segundo o que as Escrituras nos ensinam. E também, assim, o mandamento de Jesus, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver aqui o que tem nos a dizer a sabedoria em Provérbios 1, 7 e 9. Ela diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seus pais, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então aqui nós também temos um mandamento, né? Não aqui de Jesus, mas ele é um mandamento em forma de exortação, onde você pode cumprir ou não, não é? Obedecer os pais, honrar ou não. Porém, quando Jesus ele nos dá um mandamento, esse mandamento, como eu disse, é um mandamento perfeito, e ele é dado por quem tem autoridade para falar, né? Essa exortação aqui, então ela de Salomão, exortando porque ele sabia que o melhor que uma pessoa tem é obedecer aos pais, crescer na obediência, e aí a palavra diz, né, que ensina a criança no caminho a andar, e quando for velho não se desviará dele. Portanto, se ao obedecer os pais, ao cumprir ali as orientações,
certamente o próprio Deus vai estar abençoando o correr da vida, e lá na frente a pessoa continua sempre ali no caminho. Pode até em algum momento desviar, porque a natureza humana, nós sabemos que ela é fraca, mas Deus em nós nos torna forte. E nós sabemos que quando se é criança e ao crescer na obediência, nós só temos a ganhar. Por isso que Salomão diz lá que é um colar, é um diadema ao pescoço, né? Então, além de um enfeite, é precioso a obediência. Aí nós vamos ver aqui então, por que a relação entre um e o outro? Porque eu fiz esta relação. É que quando nós não obedecemos aos nossos pais, nós também temos dificuldades em obedecer também a Deus. Se por sermos rebeldes aos nossos pais, a quem convivemos juntos diariamente, dificilmente obedeceríamos a Deus. Portanto, é importante e imprescindível que nós tenhamos esse respeito, mesmo ainda quando for velho. Eu, por exemplo, não sou mais um garoto, eu já vou fazer quase 70, né? Ainda falta um pouquinho, mas eu nunca deixei de pedir a bênção aos meus pais até hoje, porque eu sei que se Deus abençoa através dessa bênção, então certamente estarei sendo abençoado. Eu nunca deixei de honrar. Eu coloquei no meu coração que eu não me ausentaria deles enquanto eles aqui estivessem. Então, eu nunca quis me ausentar, quis sempre estar perto. Embora eu não pudesse fazer muito por eles, mas eu sempre pensava no meu coração, se eles precisarem, eu estou aqui, né? Então, sempre que pude, eu estava com eles ali. Então, é muito importante crescer ali, amando os nossos pais e, principalmente, amando a Deus. Nos desviamos do caminho bom que nos é traçado para andarmos em caminhos tortuosos, e Deus quer que nós arrependamos, tenhamos um arrependimento sincero de coração, que se isso acontecer, de algum momento desviar do caminho, nós devemos então buscar convergir e voltar para Jesus, não nos afastar. O novo mandamento de Jesus, ele às vezes nos faz uma pergunta. Ele bastaria, né? Basta então que amemos a Deus e ao nosso próximo, que estaria tudo resolvido? Então eu digo aqui que não é bem assim. Porque, afinal, são inúmeros os mandamentos contidos no Velho e no Novo Testamento. Como em toda a Escritura. Não terás outros deuses diante de mim, né? É um mandamento, é uma ordem ali nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagens de escultura, também são mandamentos. Não as adorarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teus pais, né? Então, se nós pegarmos toda a Bíblia, toda a Escritura, vai ter ali um mandamento ou uma exortação para que nós, sempre orientando para que nós não façamos aquilo que é mal. Se amarmos a Deus e ao nosso próximo, mas continuarmos no velho homem, no nosso velho homem, que fomos outrora, então não houve mudança alguma. Então, o novo mandamento, ele tem sentido quando ele faz aquilo que era a vontade de Deus. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, é porque ao amarmos o nosso próximo, nós deixamos de fazer as maldades que muitas vezes vêm ao coração e à mente das pessoas. Então, Deus quer transformação no nosso modo de viver. Primeiro, em relação a Deus e também ao nosso semelhante. Deus, ele é quem nos capacita, então nós devemos crer, mesmo que na nossa fragilidade,
então nós devemos permanecer confiante de que Deus ele vai nos dar ali a capacidade para a gente ir sendo santificado, porque é Ele mesmo, pelo seu Espírito, que nos santifica. Se amarmos a Deus e ao nosso próximo, mas continuarmos no velho homem, né, que fomos outrora, não houve mudança alguma. Deus quer essa transformação de nosso modo de viver, primeiro em relação a Deus, ao nosso semelhante. Deus é quem nos capacita. Bom, eu já tinha lido, acabei. Não existe segurança alguma em nós mesmos para cumprirmos os mandamentos de Deus. Somente Jesus é possível, isso é possível, por intermédio de seu Espírito que em nós habita, e é santo e misericordioso. Então, Jesus, pelo seu Espírito, nos faz forte, nos faz vencer. E falando de forte, eu lembrei de um texto da palavra que diz lá em Joel, que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós temos que crer, né, que nós somos fortes em Cristo Jesus. A palavra diz: nós somos mais do que vencedores, né, e passamos da morte para a vida, porque foi Cristo quem nos tirou de um tremendal de lamaçal para o reino da sua maravilhosa luz. Então, já estou concluindo. Para nós, então, estarmos concluindo, eu queria dizer que Jesus ele não aboliu a lei e os profetas, como ele disse, mas ele acrescenta em um novo mandamento, em que, ao amarmos a Deus e ao nosso próximo, nós passamos a cumprir assim as Escrituras como um todo, por um ato de amor e obediência, pois onde habita o amor não há espaço para o que não convém. Se habitar ali o amor que Jesus requer de nós, ao amarmos o nosso próximo, então aquelas maldades, então elas nem passam pela nossa cabeça. E mesmo que ela venha, a gente tem segurança em Deus para poder nos livrar. Assim nós temos prazer na presença de Deus, estar conosco, dele caminhar conosco, e nós devemos sempre confiar de que Deus realmente ele está conosco. Eu, por exemplo, costumo, quando às vezes eu venho para cá, eu já falo: Senhor, vamos comigo. Então não é me leva em segurança, não, vamos comigo, né? Quando eu vou para Rio Preto, também lá com a Dina, levar ela, falo: vamos conosco, entra, né? Vamos. Então a gente tem que confiar em Deus, que Ele está conosco. Nós também vimos hoje, né, no hino que cantamos, está ao redor como Monte de Sião, né? Ali estão em volta de Jerusalém. Então Deus ele está conosco. E então nós nos sentimos então felizes ao obedecer e fazer a vontade de Deus. Quando nós agimos assim, nós temos alegria, nós temos prazer de fazer. Às vezes não fazemos como Deus realmente queria. Nós não fazemos às vezes o irmão às vezes achasse que fosse daquela maneira, mas Deus é que vê o coração. Então, que nós possamos então estar sempre aprendendo mais de Deus e vivendo assim de forma como esse novo mandamento dele. Então, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, ela é boa porque é de Deus, perfeita porque Ele é perfeito. E por ser boa e perfeita, então ela é agradável a nós. Que essa alegria, esse prazer de ter Deus conosco e poder então viver na companhia dos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estar então caminhando e trilhando aí os caminhos que Ele nos ensina. Amém? Deus nos abençoe. Esta então é a mensagem de hoje que
eu gostaria de trazer, e eu passo então a palavra ao pastor